Glória a Deus. Muito bem, hoje na Santa Ceia nós começamos aqui uma conversa sobre a palavra sacrifício. Não é? Palavra sacrifício. Como é a música, Samir? Cadê a Samir? Isso. E sacrificar aquilo que me custar. Os teus ouvidos ao meu clamor. Voltando de novo. Diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar. Os teus ouvidos ao meu clamor. Amém? Então vocês percebem que essa música fala sobre sacrificar algo no altar do Senhor. E nós estamos dizendo que a essência do Evangelho é sacrifício. Disse também que nós não gostamos dessa palavra sacrifício porque parece algo pesado para nós. A gente não gosta dessa palavra. Entretanto, não é possível você viver para Deus sem sacrificar algo. Amém? E algo que lhe custe. Então o sacrifício, oferecer algo, sacrificar algo ao Senhor, faz parte do seu relacionamento com Deus. Nós falamos sobre a idolatria dos sentimentos. Nós dissemos como que quando você não larga algumas coisas, quando você pega e segura algumas coisas, como aquilo te mata. Não é? Então, uma das coisas que nós temos muita dificuldade de largar é os sentimentos. A idolatria dos sentimentos. Nós colocamos os sentimentos num patamar tão elevado que eles nos escravizam, nos dominam e eles se tornam um Deus para nós. Ok? Giliade, me ajuda aí, filho, no som, por favor. Então, quando você não sacrifica, Jesus falou que se eu não sacrifico, eu morro. Eu perco a minha vida quando eu não sacrifico, quando eu não largo certas coisas. E a questão da idolatria dos sentimentos, nós falamos que é uma das coisas que mais tem causado sofrimento na terra, dentro da igreja, é a idolatria do sentimento. Pessoas se relacionam com outras e elas deixam o sentimento delas virar algo tão grande que domina elas próprias, que manda nelas próprias, que leva elas a fazer coisas que elas não queriam fazer. Então elas ficam como se fossem os animaizinhos domesticados que leva para onde for. E nós dissemos que quando isso acontece, essa pessoa, o que ela mais precisa, o que ela mais clama é por amor. E é a única coisa que ela não vai ter, é amor. Se você idolatra uma pessoa, ao ponto de dizer assim, eu não consigo viver sem aquela pessoa. Se você diz isso, aquela pessoa assume o lugar de Deus e tudo que você não terá é amor. Porque se você não consegue viver sem uma pessoa, significa dizer que ela é mais importante do que você mesma. Então, a idolatria dos sentimentos é algo muito, extremamente perigoso. Muitos dos problemas que nós enfrentamos em aconselhamento pastoral está relacionado a um jovem que se apaixonou por uma menina, ou uma menina que se apaixonou por um jovem, ou uma senhora que teve uma apaixonite aguda, louca, porque não é porque uma pessoa tem idade que ela não vai se apaixonar. Existem pessoas de idade, com família formada, casamento formado, que entra numa paixão enlouquecida e larga tudo, e abandona tudo e vai embora. O que aconteceu? Os sentimentos dela se tornou tão forte que tomou conta dela e ela passou a idolatrar aquilo de tal modo que ela destrói a vida. E depois só vai sobrar os caquinhos para chorar, reclamar e etc e tal. Outro dia, para você ter noção do que eu estou dizendo, outro dia eu estava no shopping aqui no Ponto Shopping e uma menina que me conhece chegou, pastor, o que foi? Pastor, por favor, conversa aqui com a minha amiga. Porque ela está passando uma situação muito difícil. E a mulher, já mulher feita,
ela estava num estado tão deplorável que parecia que ela tinha passado uma semana bebendo, farreando. Estava deplorável o estado dela, emocional, todo jeito, estava destruída aquela mulher. Eu então fui ouvir a mulher, conversei um pouquinho com ela. E qual era o grande drama da vida daquela mulher? Ela estava casada com um homem, tinha 3 filhos, ama seus filhos mais do que a vida. Mas conheceu uma pessoa. E aí se envolveu com aquela pessoa. E a coisa foi ganhando proporções que o marido descobriu. E quando o marido descobriu, disse: você não põe nunca mais um pé na minha casa. Fora daqui. E ela foi viver a paixão dela. Durante 15 dias foi tudo de bom. Você compreende? Tudo de bom. Ela entendeu que tinha encontrado a Coca-Cola do deserto. Não é? Então, quando o marido disse: saia daqui, vá viver sua história, ela disse: é tudo que eu quero. Ocorre que quando ela foi viver tudo o que ela queria, levou 15 dias. As emoções dela começaram a gritar de saudade pelos seus filhos, de amor pelos seus filhos, de paixão pelos seus filhos, de querer ver os seus filhos. Mas ela nunca mais iria ver seus filhos, porque o marido nem pintada de ouro deixava ela pisar os pés dentro de casa. Então esse era o drama dela. Aí ela pergunta para mim: o que é que eu faço, pastor? E aí, o que é que você diria para ela? Pastor passa por cada situação, meu irmão. Como é que você vai resolver isso, querido? Entende como é que eu estou lhe falando? Como é que resolve isso? Se eu dissesse: vá se reconciliar com seu marido. Como assim? Quem que disse que eu te quero ver mais na minha vida? Quem que te disse que eu vou te deixar mais se aproximar dos meninos? Nunca. Você fez isso, vá-se embora da minha vida, está sacramentado. Então era uma grande história para você sentar e tentar reconstruir os caquinhos. Então a Bíblia fala: faça morrer tudo que pertence à natureza terrena. Essa é a instrução da Bíblia: faça morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Aí ele começa a citar alguns exemplos. A imoralidade é uma que eu preciso fazer morrer. Você sabe qual é o problema? É que quando a gente fala de imoralidade, que a Bíblia fala tem que fazer morrer, a gente pensa logo num ser religioso. Amados, Deus não é religioso. Quando Deus diz para não fazer algo, Ele está dizendo para proteger você, colocar uma cerca para que você não se perca, para que você não se exploda, para que você não se mate. É uma cerca de proteção. É como você faz com seus filhos, é ou não é? Você nasce um bebê pequeno, você deixa as tomadas tudo exposta? Não deixa. Você bota um cercadinho, você bota no berço ali umas almofadinhas para que a criança não se machuque, é ou não é? Então você tira a criança do fogão, você briga com ela, você tenta ensinar, isso não pode, o que você está fazendo? Protegendo a criança. Ela te entende? Não. Ela esperneia, ela grita, ela quer, pá. E o que você faz? Firme, firme. Irmão, se tem uma coisa que Deus é, Ele é firme. Deus diz algo e não abre mão. Ele disse: mova-se os céus, o que eu disse é o que está dito. E Ele sabe o que está dizendo. Isso não é uma questão de religião. A imoralidade destrói o ser humano. Escute o que eu vou lhe dizer. A imoralidade está junto com o crime. E está junto com o consumo de drogas. Essas 3 coisas andam junto. Imoralidade, drogas e violência. Em todo lugar em que você tiver a imoralidade muito forte, é um lugar extremamente violento. Pensa aqui Rio de Janeiro, tem imoralidade ali? O que é que tem lá? Droga e muita violência. Pensa em Fortaleza, tem imoralidade aqui? Cidade de turismo sexual, internacionalmente conhecida. Se já não bastasse os turistas que vêm para cá, os daqui. Basta os daqui, já está bom demais. Os caras já fazem uma bagaceira violenta. O que é que vem acompanhando nisso? Violência, drogas, álcool e etc. Então, quando o Senhor disse assim: faça morrer tudo que pertence à sua natureza terrena, a imoralidade, faça morrer. Quando Ele está dizendo isso, Ele sabe o que está dizendo. Então, nós estamos falando aqui sobre o lucro que nós temos quando nós sacrificamos aquilo que Deus pede para sacrificar. E se Ele pede para sacrificar, tem uma razão de ser, tem uma razão de existir
a sua queixa. Estão comigo? Então, os sentimentos é algo que você precisa ter muito cuidado para não idolatrar. Para não tornar aquilo seu Deus. Você se lembra que eu já contei para vocês, no final de culto aqui de domingo, se aproximou um jovem nervoso, muito nervoso. Pastor, o quê? Pastor, ore por mim, pastor, ore por mim. E eu pensei que o homem estava possesso de demônio, alguma coisa assim. Ore por mim, pastor, não sei o quê, papai, não sei o quê. Aí eu, tá bom, só um instantinho. Você sabe que no final do culto não dá para conversar com ninguém, não é? Porque um irmão quer falar com o pastor, o outro irmão quer falar com a pastora e tal. E a gente, não dá para conversar, deixa eu dizer para você, não dá para conversar no final de culto. Quer conversar? A gente marca um gabinete com você, ó, como é chique, gabinete. A minha irmã falou aqui de que? Consultório, não é chique, entendeu? Então você vai marcar um gabinete. Pastor não tem consultório, mas tem um gabinete, não é? Ainda está feio, o meu ainda está feio, mas a gente vai fazer um gabinete. E quando você entrar, você já sai fluindo. Aleluia. Vou chamar Deus lá para botar 2 anjinhos. Quando você entrar, você vai perceber um ambiente diferente. Muito bem. Então aquele rapaz chegou e disse, pastor, tal. Começou a meu filho, fala sobre o seu problema. Qual é o seu problema? Não, pastor, só quero que o senhor ore. Se o senhor orar, olha, o senhor vai orar, vai funcionar. Eu digo, mas não é assim que funciona. Como é que eu vou orar? Não, é só o senhor orar. Eu digo, não, eu preciso ouvir você, do que se trata. Ele não queria falar, porque a questão era sentimento, idolatria dos sentimentos. Ele chegou e disse, pastor, é porque eu conheci uma menina, pastor. E eu estou doido. Eu estou numa situação que o senhor não tem noção. Pastor, aquela menina é a minha vida, pastor, e ela não me quer. E o que você quer que eu faça? Porque, irmão, o pastor não trabalha com benzimento, o pastor não trabalha com macumba, o pastor não trabalha com essas coisas, não. Mas eu acho que o irmão pensava que eu ia fazer um sacrifício de alguma coisa e Deus ia mudar a situação. Eu digo, quando eu terminei ali de conversar com ele, eu disse, filho, eu não vou nem orar por você. Aí o homem se desmontou e disse, como o senhor não vai orar por mim? O senhor é pastor, o senhor tem que orar pelas pessoas. Aí eu digo, eu não vou orar por você porque o seu namoro já vai começar errado. Não tem como dar certo. Qualquer coisa que você colocar acima de Deus, já ferrou. O Senhor disse, não tenha nenhum Deus além de mim. Nenhum Deus, nem teu filho pode ser mais importante. Nem teu filho. Então não diga assim, eu não consigo viver sem meu filho. Eu não consigo viver sem minha esposa. Eu não consigo, isso é mentira, você consegue. Eu não consigo viver sem meu pai. Você consegue viver sem seu pai. Só existe uma pessoa que é imutável na sua vida. Essa pessoa é Deus. Todas as outras pessoas que Ele coloca na sua vida é para você render graças a Ele. Não é para você idolatrar aquilo, é para você amar a Ele. Vocês estão comigo? Amar a Ele. Pai, te dou graças porque o Senhor me deu isso aqui. Outro dia a gente estava aconselhando um casal que teve uma perca muito dolorosa, não é? Perdeu um filhinho. Quando nasceu, perdeu o filhinho. E eles estavam com muito sofrimento, estavam enfrentando muito sofrimento em função da perca do filhinho. E a pessoa nessas horas fica se perguntando, por que Deus permitiu? Por que Deus fez? Por que Deus? Por que, meu Deus? Por quê? E a pessoa fica com um monte de interrogações. E querendo achar alguma explicação em Deus. Deixa eu te contar, tem coisas que não tem explicação. Não tem explicação e a gente não precisa estar procurando cabelo em ovo, porque não vai ter. Não tem coisas que não tem, você tem que entender. Tem coisas que há limite. Tem coisas que diz respeito aos desígnios de Deus, não pertence a mim saber. Agora, o que eu preciso saber? É a história de Jó. Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu vou retornar. O que isso significa dizer? Que tudo que você tem foi Deus que te deu. Tudo que você tem um filho? Tenho. Louva a Deus por ele. Bendize a Deus por ele. Mas se acontecer um dia dele ir, o que você vai fazer? Pai, eu bendigo o Senhor porque eu nasci nu. Foi o Senhor que me deu. E eu te louvo por isso. E eu mantenho o meu coração livre com isso. A gente quer perder? Claro que a gente não quer perder. Mas a gente tem que ter cuidado que até os nossos filhos a gente tem que consagrar ao Senhor. É teu.
Eu estou aqui para cuidar deles. Olha só, a função de pai e mãe é cuidar dos filhos, não é ser dono deles. É cuidar deles, protegê-los, é direcioná-los, é instruí-los, ajudá-los a crescer e a avançar. Essa é a função de pai. Mas quando a idolatria do sentimento chega, a gente amarra o menino. E aí você não deixa o menino ir para a escola, você não deixa o menino ir para a faculdade, você não deixa o menino... Porque e aquela loucura, é uma prisão de sentimentos em cima daquela criatura. Não vai funcionar, não vai crescer nunca. Então o que eu preciso? Consagrar o meu filho, Senhor, Pai, ele é teu, me dá sabedoria para cuidar do que é teu. Ele não é meu, é teu. Olha, mas quais são os pais que têm coragem de oferecer o seu filho ao Senhor? Porque se o Senhor pedir, você vai fazer o quê? Eu não estou falando pedir para morrer não, irmão. Eu estou falando pedir o seu filho de repente para você consagrá-lo ao Senhor, ele vai ser um grande ministro de Deus, um missionário, vai lá morrer na China, sei lá. Coisa do tipo. Aí você diz, negativo. Credo, cruz, Deus não quer isso do meu filho, não. Bem, se eu consagro meu filho ao Senhor, quem vai direcionar é Deus. E qual vai ser meu trabalho? Orar diante de Deus e saber se aquele destino que ele está tomando é isso mesmo. E se eu perceber no meu coração que é aquilo mesmo, o que é que eu vou fazer? Pai, é teu, é o Senhor que cuida. Porque a gente imagina que o menino lá na China vai estar correndo risco de vida. E a gente imagina que aqui debaixo de bala não está. Sim ou não? Não é assim que acontece? Na China está correndo risco de vida. E você andando com o celular no Gereissati, é o quê? É ou não é? A gente teve uma irmã que contou aqui final de semana o quê? Ela estava trabalhando na loja. Entraram 3 mulheres de facão, trancou ela dentro do banheiro. E ela rogando a Deus, livre a minha vida, bem aqui, meu amigo, debaixo do seu nariz. Aqui. Mas eu acho que se a pessoa estiver lá na China, ela vai morrer. Quem é que cuida do seu filho? É você? Vocês estão comigo? Sou eu que cuido dos meus filhos? Não, queridos. Eu não tenho como cuidar deles. Existem coisas que estão no meu limite. E existem coisas que a partir daqui é Deus. Você compreende isso? Então o meu trabalho é protegê-lo, o meu trabalho é ensiná-lo, o meu trabalho é instruí-lo, mas ele não é meu. A minha mulher não é minha, meu marido não é meu. Eu nasci nu. Nu eu fui formado e o Senhor foi me enriquecendo. Amém, queridos? Então tenham cuidado com essa idolatria dos sentimentos. Você que é jovem, você que é casado, qualquer idade que seja, faça morrer os seus desejos carnais, para que você entre na perfeita vontade de Deus. Faça morrer a imoralidade, diz a Bíblia. Glória a Deus. Muito bem. Deixa eu colocar aqui algumas coisas para você, para a gente entrar nos minutos finais da nossa pregação. Aleluia. O Romanos capítulo 12, o Senhor diz assim: rogo-vos pelo amor de Deus, que vocês apresentem os seus corpos como sacrifício. Vocês conseguem imaginar isso? Você tem desejo de saber o que Deus quer de você? Quantas pessoas oram e dizem, Deus, o que você quer de mim? Não é não? Deus, o que você quer de mim, rapaz? Fala aí, diz aí, o que o Senhor quer de mim? Existem coisas que já estão reveladas. Enquanto eu não entrar naquilo que já está revelado, eu não entro em níveis maiores. Deus não me dirá outras coisas se eu não entrar naquilo que já está revelado. E qual é a revelação muito clara que está nesse lugar? Ele está dizendo que o seu corpo deve ser mantido no altar de Deus. Seu corpo é como se fosse uma oferta no altar de Deus. Ele fala, rogo-vos, pois irmãos, que apresentem os seus corpos como sacrifício ao Senhor. Quando você oferece o seu corpo como sacrifício ao Senhor, você vai fazer o que quer com ele? Ele está sobre o altar. Ele é um instrumento, ele é um veículo de adoração ao Senhor. Você vai queimar ele perante o Senhor. Você não vai fazer o que você quer. Irmãos, a grande maioria dos nossos problemas é porque nós fazemos o que queremos. Nós perdemos um conceito da Bíblia que diz, eu sou servo e você é meu Senhor. Perdemos esse conceito.
Por exemplo, o anjo chegou para Maria e disse: Maria, você vai ser mãe. E Maria ficou perturbada. E disse: como que eu vou ser mãe se eu sou virgem? Eu estou noiva com José. O anjo disse: Maria, virá sobre ti o poder do Altíssimo e vai gerar em você. Porque havia uma profecia na Bíblia que diz: da semente da mulher nascerá um, que esmagará a cabeça da serpente. E é muito legal essa expressão, semente da mulher, porque toda a genealogia da Bíblia fala da semente do homem. Adão gerou Abel. Abel gerou a Sete. Sete gerou não sei quem. Fulano chegou em Noé, chegou em Abraão, chegou não sei quem. Foi passando, foi passando. Chegou o dia que Jesus ia nascer. E a Escritura ia se cumprir. E para se cumprir a Escritura diz: da semente da mulher, não é do homem. A única na história que a semente é da mulher é o nascimento de Jesus. O único. Então estava para se cumprir essa profecia. O anjo disse: você vai ser mãe. E ela disse: como será se eu não tenho conhecimento de homem? Virá sobre ti o poder do Altíssimo e vai gerar em ti aquilo que é do alto. Aí ela disse assim, a expressão dela foi essa: se é assim, eis aqui a tua serva. Ó a expressão: se é assim, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Sem essa condição, a palavra de Deus não tem como ser cumprida. Irmãos, uma das verdades mais profundas que eu já disse aqui é: Deus não pode fazer todas as coisas. Nem tudo Deus pode. E o conceito que nós aprendemos a vida toda é que Deus é todo poderoso, não há nada que Ele não possa. Mentira. Há um monte de coisa que Deus não pode. E uma delas, por exemplo, é salvar o homem. Ele não pode, se Ele não quiser. Deus não pode. Se Ele quisesse e Ele pudesse, Ele salvaria todos no estalar de dedo. A gente já estava na glória, louvando a Deus, bendizendo o Senhor e andando nas ruas de ouro, aleluia, tocando violão de prata. Ora, mas os artistas fazem aqui instrumentos de todo quanto é jeito. Eu acho que no céu vai ser muito louco os instrumentos. Escute, do céu tem instrumento, irmão, é outra heresia aqui, mas tem. A Bíblia fala que no dia que o diabo foi criado, Lúcifer foi criado, foram criados instrumentos. E ele estava onde? Habitando o lugar santo do Altíssimo. E a Bíblia fala que quando ele foi gerado, instrumentos de música, ele ministrava perante o Senhor. Então imagine que lá deve ter umas guitarras muito loucas, assim, uns instrumentos muito legais para a gente tocar. Aleluia, vai ser muito forte. Muito bem, esqueci onde é que eu estava. Deixa eu ver se vocês estão ligados mesmo na pregação. Nem tudo Deus pode, era isso aí. Nem tudo Deus pode. Exatamente. Então existem coisas que Deus não vai poder fazer. Porque é minha parte fazer. Veja, se Maria não tivesse dito assim: eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Se Maria não se colocasse como serva, Deus não poderia cumprir sua palavra. Quando Maria se coloca como serva, o que ela está dizendo? Que não vai prevalecer a minha vontade. Alguém perguntou essa semana e disse: sabe qual é o maior obstáculo para Deus fazer o que Ele quer? Diz: qual é? A sua vontade. A sua. O maior obstáculo de Deus fazer a vontade dEle é a sua vontade. Olha que declaração absurda. Wesley disse assim: eu aprendi que se nós não intercedermos, se nós não orarmos, Deus não poderá se mover. Quer dizer então que muita coisa está para acontecer e não acontece porque eu não faço. Ah, pensou que coisa louca. E depois a gente olha para Deus e diz: e aí, por quê? Não sei o quê. Não funciona porque Deus não pode fazer. Se Maria não estivesse colocado como serva do Senhor, e a serva não tem vontade. Veja, irmãos, o Senhor diz assim: levante-se 3 da manhã e ore até as 5. Aí você raciocina e diz: amanhã, 6 horas eu tenho que estar na empresa. E eu vou estar com os olhos bem pesados. Sabe de uma coisa, Senhor?
Boa noite. Dorme. Veja, que tipo de servo é esse? Imagina que um patrão está na sua casa e ele contratou um empregado para trabalhar para ele. Ele se levanta de tal hora e diz: fulano, estou precisando que você faça um chá para mim. E ela diz: sinto muito. Vou fazer não. O que é que o patrão ia fazer no outro dia? Linda, vaza. Porque eu te contratei para isso, para esse fim. Mas esse empregado tem vontade própria, ele faz o que ele quer, quando ele quer, se ele tiver afim. Você já pensou alguém contratar um empregado nessas condições? O Edinho contrata um cozinheiro e diz: é o seguinte, Edinho, hoje meu filho, eu quero que você faça um baião com queijo. Seu Edinho, eu não estou com afim não, de fazer com queijo não. Eu acho que eu vou fazer com ovo. Está ovo aqui no lugar do queijo, é branquinho, ainda parecido. Vai enganar. Vai funcionar, irmão? O cliente do Edinho está lá na mesa, dizendo, esperando um baião, com aquela costela do céu. E aquilo ali, eu sei que é da vaca, irmão, mas é tão bom, que parece que é do céu. E o cara está esperando então aquele baião maravilhoso, com um pedação de carne espetacular. Mas quando ele recebe, vem baião com ovo. Vai funcionar essa empregada? Não, porque ela tem vontade, ela faz o que ela quer. Irmãos, imagina Deus. Deus tem um projeto. E Deus diz: eu preciso de você para fazer tal coisa. Veja, a irmã estava aqui no domingo que nós passamos com o Senhor. E ela ouviu o Senhor falando através da língua estranha da irmã. 3 ou 4 pessoas entenderam a mesma coisa. Nenhum se levantou para falar à igreja o que o Senhor estava dizendo. Que tipo de servo nós somos? Que nós não temos a disposição de ouvir o Senhor e obedecê-lo. Há uma declaração, irmãos, em Mateus capítulo 7, que diz: o servo, ele diz assim, quando chegar no último dia, ele vai dizer, aquele que diz Senhor, Senhor, ele disse, não é esse que vai entrar no reino dos céus. O que é o Senhor, Senhor? É uma espécie de senha. Já virou tão profissional que eu digo, Senhor, Senhor. Aí Jesus falou, ei, não é porque você diz a senha, Senhor, Senhor, que você vai entrar no reino dos céus. Quem é que entra no reino dos céus? Ele diz, aquele que faz a vontade do meu Pai. Então o servo que diz, tu é meu Senhor, Jesus vai dizer, eu sou teu Senhor? E quando eu falo contigo, tu faz o quê? Como que eu sou teu Senhor? Aí Jesus falou, eu nem sei quem você é, não te conheço, aparte-se de mim. Porque se você é meu servo e não faz o que eu te mando, isso é iniquidade. A palavra iniquidade é pior do que pecado, porque a iniquidade é a raiz, a origem do pecado. Então ouvir Deus e não obedecer é a origem de todo tipo de maldade. Quando você ouve Deus e não faz, o que ele falou é todo tipo de maldade surge dali. Da desobediência a uma voz interna que o Senhor falou. Vocês estão comigo? Então veja que quando Maria diz, eis aqui a serva do Senhor, Deus falou, é desse tipo de gente que eu preciso. Louvor, vamos pregar. É desse tipo de gente que eu preciso. Vocês estão comigo? Então veja, irmão, a mesma coisa que significa oferecer o meu corpo no altar, é a mesma coisa que significa, eu sou teu servo, eis-me aqui. Se você é servo, você não tem vontade. Se Deus é teu Senhor, você não tem vontade, a vontade é a dele. Irmãos, escute o que eu estou lhe falando. Estava conversando com a minha sobrinha, Carlinhos, eu vou contar teu exemplo, cadê tu? Tu deixa? Eu já disse o nome dela, podia contar uma irmã, não era? Você nem ia saber que era ela. Mas eu levei a Carlinha essa semana para ela fazer uma consulta com o médico. E ela estava dizendo para mim, tio, ela disse que fez uma feira, né? E na feira ela comprou um monte de sorvete em promoção, não é? Promoção é um negócio, né? Você vê promoção e diz, é aqui que eu vou gastar, é aqui que eu vou levar tudo, né?
E Alice comprou um monte de sorvete e algumas outras coisas que ela gosta de comer. Então ela chegava do trabalho, se deitava na rede, assistia alguma coisa e sorvete para que te quero, comendo bastante sorvete. Um dia, 2 dias, e ela tinha sorvete pro mês todo, muito sorvete. Aí teve um dia que ela deu uma soneca, aí se acordou e estava passando alguma coisa na televisão com Pedro Bial, e ele estava entrevistando Maria Bethânia, a irmã do Caetano. E o Bial estava perguntando a ela sobre a religião dela, né? Que ela, se não me engano, ela dá Umbanda, alguma coisa assim. E ela dizia: eu não como qualquer coisa, porque o meu, como se fosse o meu guia, alguma coisa assim, não permite que eu coma. Então a minha dieta, ele que diz, porque o meu corpo é dele. Olha que coisa. Meu corpo é dele, é do meu guia. Então o que ele diz eu como. O que ele diz para não comer, eu não como. A roupa que eu visto, ele diz qual é a roupa que eu tenho que vestir, qual a cor da roupa que eu tenho que vestir. Sapato, anda de pé descalço, porque ele disse que é para andar de pé descalço. Então ele fala da comida, percebe João Batista, né, Onília? Cadê o Onília? Opa! Quando o Senhor deu a palavra para João Batista pregar no deserto, o Senhor falou qual era a roupa que ele tinha que vestir, qual era a comida que ele tinha que comer e o local que ele tinha que morar. Quem tem a palavra do céu é diferente, irmãos. Daquilo que você se alimenta, você se comporta. O seu comportamento é reflexo daquilo que você se alimenta espiritualmente. Veja, essa mulher tem toda uma reverência, tem todo um respeito, tem todo um modo de viver, porque o seu guia espiritual lhe disse que era assim. E quando ela ouvia isso, a ficha caiu de repente. Eu sou templo do Espírito Santo e eu não o respeito. Eu como potes de sorvete, eu vivo indisciplinado, eu faço o que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero, sem disciplina alguma. Não tenho disciplina no meu vestimenta, na minha vestimenta, não tenho não. Não tenho disciplina na minha vestimenta, não tenho disciplina na minha comida, não tenho disciplina em nada. Que tipo de servo é a gente? Imagina a gente trabalhando na casa de um senhor, ele diz: essa aqui é a roupa dos empregados. E você diz: eu mesmo não. É doido, é? Eu vou usar esse troço, eu vou vir com a minha roupa rasgada aqui, um boné muito doido. Aí ele diz: tem que tirar a barba. Eu mesmo não tiro barba não. E esse brinco da orelha tem que tirar. Conversa, é louco, rapaz, tiro nada. Aí o patrão chama aquele convidado bem chique e lá vai aquele garçom servir. Quando o chique olha para: que diabo de empregado desse que o senhor tem na sua casa, rapaz? Completamente fora do contexto daquele senhor. E assim somos nós. A gente se acha no direito de vestir como quer, de ir para os lugares que quer, de fazer o que quer, e dizemos que Deus é o nosso Senhor. Jesus falou que se você não apresentar o seu corpo como oferta a Ele, para fazer o que lhe agrada, você não é servo dele. Jesus falou: não é porque você diz Senhor, Senhor, que você entra no reino. É se você faz a minha vontade. Então, se Jesus é meu Senhor e eu não faço a minha vontade, aliás, eu não faço a vontade dele, ele não é meu Senhor. Esse discurso é duro, irmãos, mas é palavra de Deus. Então nós temos enfrentado uma coisa, amados, nesse tempo, que é chamado lei da frustração. Quando nós fazemos o que queremos, vai entrar em operação em nós uma lei chamada lei da frustração. A lei da frustração, ela acontece como uma consequência de delinquir, ou seja, transgredir uma regra. Quando nós transgredimos uma regra sucessivas vezes, nós vamos chegar num ponto que é chamado a lei da frustração. Nada mais vai te satisfazer.
A lei da frustração é uma lei da não saciedade, decorrente do viver sem lei. Então, quando a pessoa vive sem lei, fazendo o que ela quer, ela vai chegar a um ponto de se deparar com essa lei da frustração. Ela não vai se saciar. Ter tudo o que você deseja tira o desejo de você ter o que tem. Vocês estão comigo? Isso é a lei da frustração. Não se iluda. Quando você faz, eu falo o que eu quero, digo o que eu quero, a língua é minha. Eu fico com raiva, se vier, ok. Vai chegar um ponto, irmãos, que a sua vida vai ficar muito complicada. Se você faz tudo o que você deseja, chega um ponto que você não desejará o que tem. Estão comigo? Isso é a lei da frustração, é a lei do viver sem lei. Quando Deus estabelece lei, Ele pensa em nos proteger, nos guardar. Existe uma história na mitologia grega que é chamada de Toque de Midas. Toque de Midas era um homem o Midas era um rei, e o Midas tinha um sonho. Qual era o sonho dele? Tudo que eu tocar, eu quero que vire ouro. Olha que sonho extraordinário. Isso era o desejo do rei todos os dias da vida dele. Se tinha uma reza que ele fazia, era essa: Deus, eu quero o dom de tudo que eu tocar virar ouro. Essa era a perseguição maior da vida dele. Quando foi um dia, ele teve um sonho. E nesse sonho apareceu uma fadinha mágica e tocou nele. Quando ele acordou de manhã, que ele olhou, a sua cama tinha virado ouro. E ele ficou o homem mais feliz da vida. Ele disse: Deus ouviu o meu desejo. Tudo que eu mais quis, agora eu tenho. Então ele começou a brincar de transformar coisas em ouro. Então ele correu para o seu quadro belíssimo na parede. Isso estava no quarto. Tocou no quadro, o quadro virou ouro. Ele tinha uma estátua decorando tal lugar, ele tocou e a estátua virou ouro. E ele estava muito feliz. Foi no guarda-roupa dele e começou a transformar algumas coisas em ouro. E ele disse: eu estou muito feliz. Agora eu vou dormir com um lençol de ouro. Eu vou calçar sapato de ouro. Eu vou usar relógio de ouro. Tudo que o meu tudo é ouro. Chegou-se mais tarde, enquanto ele se divertia, transformando tudo em ouro, entrou o seu empregado. O empregado abriu as portas, vinha trazendo uva, pão, café, veja bem, café na Grécia, café, e uma taça de vinho. E ele ficou muito feliz, correu para o seu empregado, porque aquele dia mais mágico da vida dele, tudo que ele mais desejou na vida, ele tinha. Quando o empregado chegou com a água, ele tocou na água e a água virou ouro. Ele tocou na maçã e a maçã virou ouro. Era tudo que ele mais desejava. Ele tocou no pão e o pão virou ouro. Trocou na bandeja, a bandeja virou ouro. E ele disse: meu Deus, e agora? Ele começou a perceber que alguma coisa estava muito estranha. Agora ele tinha tudo o que ele queria, mas ele não conseguia comer. E ele começou a pensar: como assim? Eu transformo tudo em ouro e eu não vou ter prazer de comer um sanduíche. Eu não vou ter prazer de comer um sanduíche. E ele começou a raciocinar sobre aquilo. E ele já começou a suspeitar: será que agora eu vou querer o que eu tanto desejei? Porque eu não posso comer. E aí ele começou a perceber que o fato de sentar-se à mesa e comer um belo pão, margarina e café com leite é a coisa mais rica da terra. Um negócio desse. Sentar-se à mesa e comer pãozinho da padaria de R$1. Que aqui a gente compra de R$1, irmão. Não presta não, mas a gente compra. Não, presta. Gente, perdão. Mas tem uns que são melhor um pouquinho, entendeu? Mas vamos de lá que você comprou o pãozinho lá de R$1. Estamos assim, partiu no meio, ou em 3 pedaços, repartiu ali com seus familiares e amigos, passou uma margarinazinha, comeu com café com leite, uma delícia, um prazer espetacular. Agora aquele homem tinha toneladas de ouro, lençóis de ouro, mas não tinha o prazer de comer um sanduíche. E ele começou a suspeitar se aquilo era realmente o que a alma dele desejava. Então ele saiu fora do seu quarto. Quando ele saiu fora do quarto, a sua filha correu
Disse: papai. Correu ao encontro dele e o abraçou. E quando o abraçou, ela se transformou numa estátua de ouro. E ele disse: eu tenho todo o ouro do mundo, não posso comer um pão com café, e nem posso desfrutar do abraço da minha filha. E ele continuou vivendo, e tudo que ele tocava virava ouro. E ele se tornou o homem mais infeliz da terra. Então entenda que você é rico. Quando Deus te convida para sacrificar coisas, Ele está dizendo: vem para a riqueza. Meu amigo, quando você sacrifica o seu corpo, você vai desfrutar do real prazer, da real alegria. Quantas pessoas estão focando a sua vida em riquezas, em grandezas, e simplesmente massacrando aquela riqueza que Deus já lhe deu? Você foca os seus olhos naquilo que não tem e esquece absolutamente daquilo que você tem. Você compreende? Quando você oferece o seu sacrifício diante do Senhor, você vai ser feliz com aquilo que você tem, porque a felicidade vem de dentro, não é de fora. A sua felicidade não depende de pessoas, depende de Deus dentro de você. Você se lembra do exemplo que eu contei aqui na conferência de jovens? O nosso professor estava pregando sobre integridade. Quantos sabem que andar em integridade é difícil? Andar em integridade é difícil. Mas o professor estava dando essa aula e um advogado se levantou e disse: professor, eu sou advogado. Já percebi que se eu for andar em integridade, eu vou limpar a rua, eu vou ser gari. Porque como é que um advogado pode ser advogado sem mentir? O professor, sem titubear, disse: pois vá ser gari. Porque sendo gari, Deus poderá estar com você. Mas se você for advogado mentiroso, Deus não estará lá. Ele poderia ser um advogado mentiroso e ter o toque de Midas, tudo que ele toca, virar um advogado muito rico. Mas cadê o prazer da vida? Não há. Cadê a alegria da vida? Não há. Cadê o desfrute de um sorriso sincero? Não há. Porque a pessoa está metida num poço de mentira, que ela mesma se odeia e se detesta. Deus falou: quer vir para a vida? Oferece o teu corpo como sacrifício. Oferece teu corpo como sacrifício, para que você desfrute o melhor de Deus. Não dê para a sua alma tudo o que ela quer. Então a lei da frustração é uma lei de viver sem lei. É uma lei que opera naquele que vive sem lei. É o toque de Midas. É o que acontece com as drogas, é o que acontece com o sexo desregrado, é o que acontece com a violência. Se você não mantiver regras, as coisas vão entrar num desequilíbrio absurdo. A Bíblia diz que o que ama os prazeres padecerá necessidades. O que ama os prazeres, tudo na vida que a pessoa decide é em função de prazer, e não daquilo que é certo, daquilo que é correto. Então o provérbio diz que o que ama os prazeres padecerá necessidade. Ele diz que aquele que cobiça destrói a própria vida. O que é cobiça? É alguém que é possuído por um desejo por aquilo que ainda não tem e se esquece do que tem. Persegue uma cobiça, e a Bíblia fala que essa cobiça vai destruir a sua própria vida. Eu estava conversando com uma pessoa e um tempo da vida dela, ela fez coisas erradas. E ela disse que saía então para fazer assaltos com seu amigo. E ela disse: mas eu não precisava. Não precisava fazer assalto, eu tinha dinheiro. Mas sabe a cobiça para ter? Simplesmente cobiça por cobiça, porque eu não precisava. A cobiça pela cobiça. E ela corria atrás de fazer assaltos, fazia assalto para ter e bancar um estilo de vida que não era dela. Mas um dia ela foi presa. E ela experimentou um outro lado da vida que ela não conhecia e nem precisava desfrutar. Aquele que é dominado pela cobiça, ela própria o matará.
As maldades que nós fazemos é em função de cobiça. O que a Bíblia diz? Oferece no altar de Deus. Abre mão. Não, mas você vai ganhar 6.000. Ganhe 1.000. Mas ande com a cabeça erguida. Ande reto. Ande se amando. Ande se respeitando. Ande tendo fé em você próprio. Olhando no espelho e dizer, eu tenho orgulho de você. Prefira 1000 vezes isso. Aquele que tem a cobiça é destruído por ela. Provérbios diz que a sanguessuga tem 2 filhas. Dá é o nome dela. O nome da primeira é Dá. E da segunda, Dá. Significa dizer que ela nunca se farta. É como a areia do cemitério. Quanto mais morto você coloca lá, mais ela consome. Pode botar, ela vai comer. Nunca se sabe quantos mortos coloque, quantos mortos ela come. Então diz que a cobiça, ela tem essas 2 irmãs. Dá. Se você não sacrificar a cobiça, ela mata você. Viver sem lei é viver para o caminho da destruição. Estão comigo? Viver sem lei. Onde é que você tem a lei para você andar, irmãos? Pode dizer o que quiser, que a Bíblia é um livro ultrapassado. Ela nunca foi um livro tão moderno quanto é. Os homens não mudaram. Mudaram-se os tempos e as estações, mas os homens são os mesmos. E os princípios de Deus são os mesmos, dizendo qual é o caminho da vida. Jesus falou que se você não largar fora, você nunca entra na vida, nunca entra. Tem tudo e não tem nada. Todo prazer buscado e praticado, em detrimento da responsabilidade e dos limites, aumenta a ansiedade e a frustração. Vocês estão comigo? Todo prazer buscado e praticado, em detrimento da responsabilidade e dos limites, faz aumentar a ansiedade e a frustração. Existe uma época mais ansiosa do que a nossa? Geração mais ansiosa do que a nossa, mais frustrada do que a nossa. E é uma geração que tem tudo quanto quer. Um outro problema que viver sem lei causa é o que a gente chama de memória do prazer. Todo prazer buscado fora da responsabilidade, ela gera uma memória. Uma memória. E essa memória que o prazer gera é o princípio de todo vício. Todo vício. Irmãos, não faça aquilo que Deus diz que não faça. Quando você faz, há uma memória do prazer. E você vai buscar resgatar essa memória, reviver essa memória, reviver aquela experiência tantas vezes quanto for. Escute. Quando um casal se casa, ele pode se permanecer virgem para o resto da vida. Casal virgem, como que acontece? Pode. Casou e permanece virgem. Como é que ele permanece virgem? Se ele não trair sua esposa e nem sua esposa trair ele. No dia em que uma janela for aberta, você abriu a memória do prazer. E aí começa o perigo. Você está comigo? Uma vez você mentiu e você se safou de uma situação difícil. Criou-se uma memória. Todas as vezes que você entrar numa situação difícil, qual é a memória que vai ser ativada? Mentira. Você mente e você sai pela tangente, ninguém te pega. Criou uma memória. Todas as vezes que você rouba, cria-se uma memória. É possível você ganhar sem trabalhar. Criou-se uma memória. Então quando você tiver uma necessidade e tem uma oportunidade de roubar, você diz, é aqui que eu faço. Criou-se uma memória. E aquela memória está te chamando para um vício. E aquele vício está te conduzindo para a morte. O que a Bíblia fala? Ofereça o teu corpo sobre o altar de Deus. E você não experimentará estas coisas. Você não abrirá a porta de um prazer proibido. O mal surge quando o desejo ou o sentimento não é controlado. É a distância que existe entre fome e gula. É a distância que existe entre sede
e bebedice. É a distância que existe entre a ambição e o roubo, entre o sexo e a imoralidade, entre o zelo e o ciúme, o sono e a preguiça. O que são essas coisas? Descontrole, falta de limite, falta de regra. Estão comigo? Então é aqui que começa o nosso problema. Quando você começa a dar liberdade para você, você vai entrar nessas dificuldades. Você vai criar uma memória do prazer e aquilo vai te puxar. Existe uma diferença entre comer, existe a diferença entre gula. O que vai acontecer quando tem gula? Olhem para mim. E vocês verão. Isso aqui é gula. Diga, pastor, não é perfeito. Estou acertando em algumas coisas, mas estou errando feio em outras. Esse aqui é um exemplo de descontrole. Distância entre o que é fome e o que é gula. Distância entre o que é ter sede e bebedeira. São duas coisas diferentes. Entre você ter uma ambição na vida e você ter que roubar para conseguir aquilo. Existe uma diferença entre sexo e imoralidade. O que é imoralidade? É todo tipo de sexo praticado fora do casamento. Isso é imoralidade. Mas Deus criou o sexo? Criou. Mas quando é que o sexo começa a ter um problema? Quando é que você começa a criar memórias do prazer? É quando você pratica ele fora do casamento. O sexo dentro do casamento. Por que é que muitos casamentos têm problema? Porque muitas vezes as pessoas, antes de entrar no casamento, conheceram 5 parceiros, 3 parceiros, 4 parceiros. Quando se casa, tem uma memória do prazer. Aí você vai ter a sua noite de núpcia e você pode ficar muito feliz ou muito frustrado. Por quê? Ele não fez como aquele. Ele não fez como aquela. Ela não fez como aquela. Há uma memória. E aí começa a se criar um monte de problema. Quando os dois se casam virgem, o que acontece? Não há memória do prazer. Eles vão criar uma memória. Todas as vezes que ele pensar em sexo, vai pensar na sua amada. Todas as vezes que pensar em sexo, vai pensar no seu amado. Ele é o meu modelo. Ela nunca provou fora. Mas a Ivete Sangalo disse que você tem que fazer 1000 vezes. Ter 1000 amantes para você descobrir qual é o bom. Não vai acontecer nunca. É o conselho que ela dá quando canta a música Piriguete. Faça tantas vezes quanto você quiser para você saber quem é que te agrada. Isso não é de Deus. O de Deus é: coloque o seu corpo sobre o altar e o ofereça ao Senhor. Crie uma memória saudável do prazer, não uma memória distorcida. É inteligente estabelecer limites para que o prazer seja desfrutado de forma responsável. Caso contrário, ele pode se tornar extremamente destrutivo. Quando a busca pelo prazer despreza a razão, o resultado é o vício. O vício faz com que a pessoa perca o controle do seu comportamento. O viciado diz: todo o meu corpo clama por essa sensação de prazer. Eu reluto, brigo, choro, mas eu não consigo. Esse está viciado. Jesus disse: todo aquele que comete pecado se torna escravo dele. O que é isso? São pessoas que fazem o que querem. Jesus falou: o problema é, você vai ficar escravo daquilo. Na prática, não podemos deletar esses arquivos da mente. Pensou que coisa terrível? Você não pode deletar, está lá. Tem-se que enfrentar as duras consequências da inconsequência. O que o homem planta, o homem colhe. Fale comigo essa frase: temos que enfrentar as duras consequências da inconsequência. Tudo que o homem planta, ele colhe. Isso é uma lei de Deus. Amém? Então qual é a lição que a gente tira da vida hoje? Abra mão de coisas. Você não pode ter tudo. Jesus falou assim: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que significa isso? Que quando você tem tudo que você quer, você se perde. Você se perde de você mesmo, porque você vive sem limite. Você vive sem regra. Você vive sem padrão. Você não tem norma por onde você anda. Você sabe qual é o valor de uma pessoa? São os seus valores. Não sei quem disse essa frase, eu acho que foi eu. Mas eu gosto dela.
Fale comigo, os valores de uma pessoa. Melhor dizendo, não, o valor de uma pessoa são os seus valores. De modo que se uma pessoa não tem valores, ou seja, se uma pessoa não tem padrão pelo qual ela vive, ela não tem valor algum. O valor de uma pessoa é determinado pelos seus valores internos. E quais são os seus valores internos? É aquilo que você é quando ninguém está te vendo. Vocês estão comigo? Valores de uma pessoa não é o que ela faz diante dos outros. Os valores de uma pessoa é aquilo que ela é quando ninguém está olhando. Ela é íntegra, ela é certa, ela é correta, independente de ter câmeras, independente de alguém estar te vendo, independente de qualquer coisa. Ela é quem ela é, aquilo são seus valores. E é aquilo que torna ela cara. Porque, irmãos, nós podemos fazer coisas escondidas, mas nós não podemos nos esconder de nós mesmos, é ou não é? A gente normalmente diz, Deus está te olhando, não é assim? Cuidado o pezinho onde pisa, mãozinha no que pega, olhinho no que vê, ouvido no que ouve. A gente canta uma musiquinha infantil que diz assim, porque o papai do céu está olhando para você. Mas o mais grave, aliás, isso é grave, mas um outro tipo de gravidade que a gente tem que enfrentar é que nós estamos nos vendo. A gente conta a história de uma pessoa que disse que estava o pai e o filho. Eles olharam por cima do muro e do outro lado havia uma melancia muito grande. E então o pai chamou o filho e disse, filho, vem cá, fica aqui e olha para um lado e para o outro. Se vier alguém, tu grita. Aí o papai foi e subiu no muro para pegar a melancia do vizinho. E o menino ficou lá fora, olhando para um lado, olhando para o outro. E a expectativa do pai é, se tu vê alguém, tu grita. E o menino foi e ficou lá. E quando o papai subiu no muro que pulou, disse, papai, alguém está te vendo. Aí ele pulou rapidamente, veio para fora e disse, cadê, filho? Deus está te vendo. O pai ficou zangado com aquele menino. Que droga, rapaz, dá para me ter pegado a melancia. Mas a questão, queridos, é tão grave quanto essa. Não é que Deus está nos vendo, é que nós estamos nos vendo. E isso vai determinar se nós vamos ter orgulho de nós ou se vamos ter vergonha de nós. Vocês estão comigo? Então, o nosso valor depende dos nossos valores. O nosso valor depende dos nossos padrões pelos quais nós andamos. Se nós entrarmos numa mercearia e lá tiver escrito assim, pegue o que você quiser, bote seu dinheiro aqui, o que a gente faz? Não tem caixa, não tem câmera, não tem ninguém, o que a gente faz? Você entendeu o que eu estou falando? Você entrou lá no mercantil, lá tem frutas, tem verduras, um monte de coisa, mas não tem caixa, não tem supervisor, não tem ninguém. Aí você entrou e tem lá uma placa dizendo, pegue o que você quiser, coloque o dinheiro aqui. O que a gente vai fazer? Não é? Isso determina os nossos valores. Isso determina o nosso valor. Então, queridos, estabeleça padrões de Deus para a sua vida. Padrões de Deus na sua sexualidade, padrão de Deus nos seus negócios, padrão de Deus no seu namoro, padrão de Deus na sua família, padrão de Deus em tudo que você for fazer. E você andará livre. Porque aquilo que é errado cria uma memória do erro em nós, mas aquilo que é certo cria uma memória do que é certo. E nós nunca vamos andar no caminho errado se nós gerarmos uma lembrança, uma memória do que é certo. Que Deus vos abençoe. Aleluia.